Tudo bom, gente? Vou começar a entrevista, então, colocando a primeira pergunta para a gente começar a nossa discussão. E a pergunta seria: afirmar ser alguém que não segue a moda ou que não é afetado em sua escolha pela moda é realista para além de uma figura de linguagem? Pode Eu falar. acho que depende para quem está perguntando, porque se a gente for numa ótica de uma pessoa inserida, assim, por exemplo, uma pessoa branca inserida dentro de um contexto ocidental, assim, ou mesmo não branca, mas inserida dentro de um contexto ocidental, urbano, etc. Eu acho que meio impossível, assim, pensando que no tipo de pessoa que responde, que fala isso, eu não sou afetado pela moda, eu não ligo para moda, assim, geralmente na minha cabeça vem homens brancos heterossexuais falando isso, não ligo para moda, tal. Mas isso tem uma questão, né, que eu acho que no caso dessas pessoas não é possível falar isso, assim, porque tem uma questão, né, de como que esse vestir, como que a construção desse vestir socialmente para essas pessoas, ela é extremamente importante, por mais que digam que não é, né? Até para transmitir seu lugar de poder, a sua construção enquanto classe social, profissional, enquanto raça também, do lugar da branquitude, enfim. Mas se a gente pensar assim, essa pergunta para pessoas que não estão dentro da lógica ocidental ou assim no caso de, por exemplo, pessoas indígenas, aqui é outra lógica. Não tem como a gente falar assim que também universalizar a moda como se ela afetasse a moda como essa produção, né, sazonal, capitalista, que incentiva o consumismo, como se ela afetasse todos e todos estivessem inseridos, né? Então acho que tem que pensar assim, essas pessoas elas estão inseridas dentro dessa lógica moderna de produção também, estão fazendo parte ou não, pelo menos eu penso dessa forma. A Sandra Nissen, ela propõe um termo que é zona de sacrifício da moda, que eu acho muito interessante para pensar em sociedades não ocidentais, que não necessariamente as pessoas dessa sociedade vestem as roupas ocidentais e não necessariamente existe um mercado, existem empresas que produzem moda, essa moda ligada à moda globalizada, né? Mas são lugares em que pessoas trabalham num trabalho precarizado, né? Nessa terceirização de produção da moda, enfim. Então, eu acredito que o campo da moda ele conecta muitos países do mundo de um jeito que é difícil hoje você fugir da moda, porque você vai ter uma relação com ela de alguma forma. Essa relação nem sempre é uma relação boa para se ter, né? Muitas vezes ela pode ser uma relação hierarquizada e que afeta as relações entre o norte e o sul global. Mas a nível individual, ela não tem noção dos mecanismos capitalistas que acontecem em volta dela, né? E não tem noção de onde veio aquela roupa, né? Que ela está usando e que ela vem de um grande campo da moda. Eu trabalho com moda de uma outra maneira, assim, que não diz respeito necessariamente a mercado. Eu penso moda como produção ética, estética e modo de vida, assim. E aí eu sempre retomo para um lugar que é da estatística, que é
aquilo que aparece ou aquilo que é mais aparente dentro de determinados conjuntos, assim. Então, há uma tendência de imaginar que as populações originárias, por exemplo, elas viveriam de tradição e aquela tradição seria teoricamente imutável, né? Só que, ao contrário disso, as populações tradicionais tiveram suas mudanças, tanto estéticas quanto éticas, enfim, ontológicas. A gente vai nomear, assim, essa moda, isso que todo mundo chama só de moda, como moda colonial, para tentar fazer uma distinção, né, com outras formas de vivências éticas e estéticas, assim, que puderam ter sido apropriadas pelo mercado ou, pelo seu contrário, também foram exterminadas, né, ou buscam ser exterminadas do mercado, principalmente pensando em corpos pretos, em corpos indígenas, em corpos trans. E a Natália, ela fez um comentário a respeito das relações que as pessoas têm com a moda, que nem sempre são benéficas, né? E essas relações que são criadas em relação com a moda, ou talvez dentro da moda, assim, qual seria a influência ou o direcionamento dessas relações no que se refere ao comportamento, não apenas no sentido de comportamento de consumo, né, do que vai se consumir, do que vai gostar, a estética que vai ser adotada, mas outros tipos de comportamento talvez que não sejam completamente conscientes ou transparentes para a percepção individual ou coletiva. Qual seria a profundidade dessa influência da moda no comportamento, assim? Eu gosto de olhar para a moda a partir de gênero e sexualidade, né? E a moda, eu acho que ela é uma ferramenta, né? Eu e a Jamília, a gente trabalha com a ideia de tecnologia de gênero da Teresa de Lauret, né? Que a gente entende que a moda ela reitera algumas ideias de gênero e de sexualidade, né? Que vem dessa construção colonial europeia, né? Então, eu acho que é muito interessante olhar para as influências da moda também, olhar para o papel da moda nessa reiteração das hierarquias de poder entre homens e mulheres, na reiteração de uma estética específica, de uma beleza específica, que é uma beleza branca, eurocêntrica, e de uma performatividade específica, né? É muito visível no Brasil como a gente tem uma ideia de heterofeminilidade, para usar o termo que a Jamile a Jamile está usando na dissertação dela, né? Essa construção de heterofeminilidade, ela é interdependente da moda no Brasil, né? Porque existe, então, ela está ligada ao consumo de certo tipo de roupa, ela está ligada à forma como você alisa o seu cabelo, como você corta o seu cabelo, com a maquiagem, e isso a gente vê se repetindo. Então, as pessoas se vestem assim, e os editoriais são assim, as peças de publicidade são assim, nos desfiles, as modelos estão performando essa heterofeminilidade, né? Então, uma coisa leva a outra nesse grande ciclo. Eu queria emendar, tentando fazer um comentário muito rápido, assim, junto com a Natália.
eu há muito pouco tempo me encontrei com a antropologia do consumo, assim, né? E eu sempre tinha pensado o consumo como consumo de coisas, mas eu acessei esse livro do Appadurai, que eu acho que é A Vida Social das Coisas, que são vários, né, vários autores e autoras que vão discutindo coisas nesse livro, assim. E ele vai falar, né, essa galera vai falar também sobre o consumo de imagens, o consumo de comportamentos. Então, assim, quando você está pensando tudo isso numa lógica neoliberal, né, tudo isso se vende. E aí o que eu acho interessante é justamente tentar ampliar essa noção de moda como mais do que, porque em um certo momento eu ampliei também, né, para roupa, mas aí eu ampliei para o cabelo, para o piercing, enfim, para tatuagem. Depois eu ampliei para a própria estética da casa, né? Então, como você veste a sua casa, né? E aí agora, pesquisando, principalmente essa galera da Baticu, essa galera, né, que agora eu conheci as ballrooms também, como que é todo um grupo, né, toda uma configuração de corpo, de jeito, enfim, dessas tecnologias que produzem gênero, a ponto de você perder completamente qual é o genital que aquela pessoa nasceu, por exemplo, né? Porque a partir dessas tecnologias você não consegue afirmar nada, sabe? É bem interessante isso que a Nath e o Nino falaram, né? Porque essas, como a gente está falando, né, do vestir, assim, das roupas estéticas como tecnologias de gênero, e a moda, principalmente, assim, como uma tecnologia de gênero que reitera os papéis sociais, mas o vestir também como uma tecnologia que pode subverter esses papéis sociais, né? No exemplo do Nino, eu penso assim, como que isso ele está ligado nisso que o Lino falou, né, do consumo e na reprodução desses papéis e expectativas sociais e na formação do que é aceitável, né, socialmente. Na minha pesquisa, eu me deparei com essa questão, né, de heterofeminilidade e foi uma surpresa perceber também o quanto que isso é presente, reiterado nos ambientes de trabalho, né, nos ambientes de formalidade, por mais que não seja algo dito explicitamente, mas a cis-heterossexualidade, ela é reiterada o tempo todo, assim, em ambientes quanto mais formalidade, maior. Por exemplo, em ambientes que são escritórios, de advocacia, etc., assim, códigos de vestimenta diferentes para homens e para mulheres, para colocar bem esses lugares, né? Essa mulher de saia, homem de terno e gravata, etc. E aí, como que isso cria esse imagético, né, do que não só é aceitável socialmente, mas do que é profissional, do que configura pessoas capazes, né, de fazer. Então, e aí, se a gente pensar também do outro lado, estéticas dissidentes, e aí já não é considerado formal, já não é considerado profissional. É como se tirasse uma pessoa, né, tipo, que não tem não segue o script do vestir da cis-heterossexualidade, assim, falando no caso, né, Brasil, assim, que é o que a gente está por dentro, já entra como se isso configurasse uma incapacidade daquela pessoa pela própria estética e o vestir dela. Então, acho que a moda também, assim, nesse sentido de reiteração desses papéis, ela tem essa capacidade, né, de fazer com que leituras sociais sobre atributos das pessoas sejam captáveis. E interessante que aconteceu muito uma transmissão de pensamento aqui, porque eu pensei na palavra script e tu falou a palavra script, porque é muito isso, né? Existe realmente um script social, normas para além dessa normatividade jurídica, dessa normatividade que está lá posta, constitucionalizada, existe uma normatividade muito mais consonante
que conduz e dá a forma e modela o nosso comportamento, as nossas expectativas de comportamento, né? As nossas expectativas de conformidade com aquilo que já é familiar, né? E o que é familiar não é perigoso, né? E eu acho que em ambientes como esse, ambiente de trabalho, por exemplo, quanto mais formal você vai ficando, mais você vai pisando nesse espaço seguro, que é o espaço da norma, né? Porque ali não existem surpresas, todo mundo segue o script, todo mundo age segundo a expectativa, e não existe nada mais confortável do que ter certeza que todo mundo vai agir da maneira como se espera que haja.